eu quero compartilhar com vocês, nesta ocasião, o texto que se encontra em 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Notem que o texto começa com um portanto, com uma conjunção conclusiva. Paulo está terminando um raciocínio, fechando uma ideia. E ele diz: sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes no trabalho de Deus. Portanto, vivam assim. Desenvolvam essas características. Mas, portanto, o quê? Por que devemos viver assim? Sobre o que Paulo havia falado na sessão anterior. Depois verifiquem. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 35 ao verso 57. Ele havia falado sobre a ressurreição de Cristo e a nossa, deixando claro que porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Dessa forma, venceremos a morte e o pecado. Aí entra o portanto, isto é, à vista disso, do fato de Deus conceder-nos vitória sobre a morte e sobre o pecado por meio de nosso querido Salvador Jesus Cristo, devemos permanecer firmes, trabalhando e vivendo para Deus. Vamos ao texto. Paulo, a partir de sua própria experiência, faz as seguintes exortações à igreja de Corinto, que servem para todos nós, particularmente nesses dias difíceis que estamos vivendo. A primeira delas: sejam firmes. Isto é, não se desviem, não se afastem da fé, não recuem, não retrocedam. A ideia aqui é de um propósito estável, perseverante. Trata-se de perseverarmos na fé, na conduta e no trabalho cristão. E por que é tão necessário que eu e você cultivemos essa virtude, a perseverança? Porque sempre haverá lutas e batalhas a serem vencidas. Porque sempre haverá barreiras a serem superadas. Porque sempre haverá tristezas, frustrações e decepções a serem ultrapassadas. Face às lutas perturbadoras do dia a dia da vida, devemos permanecer firmes. Em Colossenses capítulo 1, verso 23, Paulo diz assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Neste texto, o termo firmes é usado para indicar a firmeza na fé e o não afastamento da esperança. Por óbvio, sabemos que sem esperança a gente adoece. Sem esperança, apenas compreendemos o futuro como um tipo de inimigo à espreita, como uma ameaça, e não como um campo de oportunidades. Firmes no sentido de sermos perseverantes e constantes, de não abrirmos mão da fé nem da celebração da esperança. Agora, cabe lembrar que a preservação divina não elimina a perseverança humana. Deus nos preserva por meio de sua graça e deseja encontrar em nosso coração uma disposição resoluta para prosseguir na jornada evangélica. E essa disposição resulta da própria ação de Deus em nossa vida. Deus requer de nós perseverança.
e atua em nosso coração a fim de que sejamos homens e mulheres perseverantes. Meus irmãos, nós estamos passando por um período complexo, difícil, por um momento marcado por inúmeros fatores que tendem a abater a nossa alma. Diante de um quadro dessa natureza, precisamos reafirmar nossos compromissos e permanecer neles. E eu quero destacar 3 compromissos que identificam o cristão. O primeiro, com o próprio Cristo, no sentido de seguirmos os seus passos, de imitarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agostinho lançou a seguinte pergunta: o que é seguir, se não imitar? Trata-se aqui, meus irmãos, de vivermos aquela vida que os teólogos descrevem como cristocêntrica, firmada em Cristo, reveladora das belezas de Cristo e celebrada para a glória de Cristo. Essa é a nova vida que Deus deseja que desenvolvamos. Essa é precisamente a vida que o Espírito Santo produz em todos nós, na vida daqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho. Compromisso com Cristo, compromisso com a Igreja de Cristo. Amamos a Cristo, amamos a Igreja de Cristo. E devemos amar a igreja, entre tantas outras razões, porque Deus a ama. E eu e você devemos amar tudo aquilo que Deus ama. Se Deus ama, nós também amamos. Compromisso com Cristo, compromisso com a Igreja de Cristo, compromisso com a obra de Cristo. Nós somos agentes da graça de Deus, somos cooperadores do Senhor. Nós estamos entre aqueles que, quando ouvem que Deus vai realizar algo, dizem: põe o nosso nome aí, queremos participar. Se Deus deseja fazer algo, estamos dentro. Somos parceiros sociais do Senhor. Estamos engajados na obra do reino de Deus, naquilo que Deus está fazendo. Meus irmãos, Deus é autossuficiente. O que significa dizer que Ele pode fazer tudo o que deseja sem a nossa ajuda. Onde estávamos eu e você quando Deus criou os céus? Estabeleceu o firmamento. Deus fez tudo isso e preserva a sua criação sem a nossa ajuda. Contudo, concede-nos a honra de sermos seus cooperadores, firmes. E Paulo ainda diz: inabaláveis. Essa é a segunda exortação. Paulo reafirma a primeira exortação, acrescentando que nós cristãos devemos ser indivíduos inamovíveis, indeslocáveis, que não se deslocam da esperança, que não se deslocam da fé, que não se deslocam de seus compromissos. Aqui nós estamos diante de algo desafiador e eu preciso lhes dizer uma verdade gloriosa, que aquece a minha alma, que me entusiasma. Isto é possível. Isto é possível eu e você permanecermos firmes e inabaláveis, não obstante as lutas que enfrentamos, as tentações do inimigo de nossas almas, não obstante as nossas idiosincrasias, os problemas do dia a dia da vida, podemos permanecer firmes e inabaláveis. E eu quero lhes apresentar 3 razões porque isso é possível. Em primeiro lugar, porque somos de Deus e estamos edificados sobre uma base sólida. Os nossos 2 pés estão bem firmados. Cristo é a pedra angular, a rocha eterna sobre a qual estamos firmados. Cristo. Portanto, as tempestades não nos destruirão, não nos derrubarão, não nos afastarão da presença de Deus, porque temos Cristo por base e fundamento. Aleluia! Também podemos permanecer firmes e inabaláveis, porque contamos com a graça capacitadora de Deus do início ao fim. A graça que salva também preserva. Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo de ponta a ponta, do início ao fim.
Deus haverá de guardar o nosso depósito até o último dia. Aleluia, meus irmãos, nós contamos com a assistência do Senhor, com essa graça que preserva, a graça que salva também preserva. O que é graça? Entre tantas outras definições, graça é Deus preservando aqueles a quem Ele, soberana e amorosamente, chamou para si. Por fim, podemos e devemos permanecer firmes e inabaláveis, porque contamos com a assistência do Espírito Santo, como está dito em Romanos 8:26. Lá, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Por certo, temos fraquezas. Temos fraquezas morais. Nem sempre fazemos aquilo que dizemos que as pessoas têm de fazer. Não são raras as vezes, meus irmãos, também que condenamos no outro aquilo que nós mesmos praticamos. Temos fraquezas morais. Nós temos fraquezas espirituais, às vezes fracassamos em nossa jornada. Nós temos fraquezas psicológicas. Sob certas circunstâncias, a estrutura psicológica do ser humano desaba. Temos fraquezas físicas. Todos os dias estamos lutando contra a decrepitude, que consiste no enfraquecimento do corpo causado pela passagem dos anos. Houve uma época em minha vida em que, quando alguém me dizia, vamos viajar, eu pegava uma muda de roupa, colocava na mochila e partia. Na atualidade, quando alguém me diz, olha, vamos viajar, eu tenho de dizer a tal pessoa o seguinte, espera um pouco, eu preciso de um tempo para separar o remédio para pressão, o remédio para o coração. É claro, o tempo passa para todos nós. Nós temos fraquezas, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Calvino, interpretando Romanos 8:26, diz que o texto, quando aparece a palavra assiste, esse termo tem o sentido de que o Espírito Santo toma sobre si o nosso fardo para que não desfaleçamos. E talvez eu esteja falando neste momento com alguém que vem abandonando projetos importantes, projetos feitos dentro da vontade de Deus. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja disposto a abandonar a vida cristã, inclinado a fazer isso. Se há pessoas assim participando deste encontro, ouçam a voz do Espírito Santo, permaneçam firmes e inabaláveis, creiam que os nossos dois pés estão bem firmados, que contamos com a graça de Deus e com a assistência do Espírito Santo, essa assistência que faz com que o Espírito tome sobre si os nossos fardos, para que eu e você prossigamos na caminhada evangélica sem desfalecermos. Portanto, podemos prosseguir. Meus irmãos, minhas irmãs, nenhum de nós precisa ficar pelo caminho. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra haverá de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O que Deus começou a realizar em nossa vida, Ele completará. Amém. Vamos crer nisso, vamos prosseguir, certos de que contamos com o apoio do alto. A vida com Deus é a vida da perseverança. Sejam firmes e inabaláveis. Por fim, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Sempre abundantes na obra do Senhor, isto é, produzindo exponencialmente belos frutos para a glória de Deus. E, em outras palavras, levando pessoas a Cristo, discipulando os novos convertidos, contribuindo para o plantio de novas igrejas locais, atuando no mundo como agentes da graça, amando a Deus, amando as pessoas como amamos a nós mesmos, nos solidarizando com os que sofrem, promovendo ações de cuidado, crescendo naquelas qualidades que haverão de fazer com que as pessoas
percebam que pertencemos a Cristo, atuando em nossas áreas profissionais com qualidade e excelência para que Deus seja glorificado, sendo cristãos produtivos. Agora notem que no texto está dito que sempre devemos ser cristãos abundantes. Então notem aí a presença desse poderoso advérbio de tempo, sempre, isto é, constantemente, ininterruptamente, sem exceção. O texto não diz, meus irmãos, sejam abundantes na obra do Senhor, exceto em períodos de pandemia. Sejam abundantes na obra do Senhor, exceto em períodos de quarentena. Sejam abundantes na obra do Senhor, exceto em períodos de teste de fé. Não. O texto diz, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, não espere a tormenta passar para frutificar. Siga produzindo belos frutos para o Senhor. Nós não estamos numa entre-safra espiritual, numa entre-safra missional, em que tenhamos recebido de Deus a autorização para cruzar os braços. Meus irmãos e minhas irmãs, a pandemia não revogou o mandato missionário. Bem ao contrário, mais do que nunca, neste período tão desalentador, precisamos da Igreja de Jesus proclamando a mensagem do Evangelho, falando acerca do Deus vivo, que vestiu pele humana e ganhou rosto em Jesus de Nazaré, deste Deus, do Deus revelado plena e totalmente em Jesus, que segue atuando na terra, visando salvar e restaurar homens e mulheres para a sua glória. E se podemos dizer que estamos passando por um deserto, devemos afirmar pela fé, em nome de Jesus, que não vamos apenas sobreviver ao deserto, vamos florescer nele. Amados, vamos nos apropriar da poderosa promessa que encontramos em Jeremias capítulo 17, verso 7, onde está dito, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu e você não deixaremos de frutificar em tempos difíceis, porque dependemos do braço forte do Senhor e não de circunstâncias favoráveis. Meus irmãos, sigamos espalhando o Evangelho, usando os meios eletrônicos que estão à nossa disposição, sendo criativos. Sigamos orando uns pelos outros, prossigamos demonstrando nosso amor pela família humana por meio de ações concretas de generosidade, bondade, solidariedade. Queridos, com os nossos dois pés bem firmados, contando com a graça capacitadora de Deus e com a assistência permanente do Espírito Santo, vamos seguir adiante, vivendo e trabalhando para o Senhor, certos de que, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Aí estão algumas exortações que eu e você devemos acolher e cumprir, com o objetivo de permanecermos firmes à fé, firmes à esperança, inabaláveis na jornada cristã e produzindo belos frutos para a glória de Deus. E tudo isso é possível, porque, como eu lhes disse, os nossos dois pés estão bem firmados. Contamos com a graça capacitadora de Deus e com a assistência poderosa do Espírito Santo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, independentemente das circunstâncias, vamos seguir adiante e frutificar para a glória de Deus, porque nós somos cristãos, porque vivemos pela fé
E uma das locuções que identificam aqueles que vivem pela fé é a locução ainda que os campos não floresçam, ainda que não haja gado nos currais, ainda que não haja fruto na vide, eu e você seguiremos adiante, vivendo para a glória do Senhor, celebrando essa fé abacuquiana, em nome de Jesus. Amém e amém.